Muito bem, pessoal, derrota do Palmeiras 1 a 0 pro Fluminense, que acabou aí tirando qualquer possibilidade do Verdão levantar o título do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo se o Palmeiras tivesse ganhado, o Botafogo fez a parte dele e conseguiu a vitória para cima do São Paulo por 3 a 1, né, galera? Bora conferir a análise da mídia, da imprensa esportiva falando aí sobre essa partida entre Palmeiras e Fluminense e o que o Palmeiras espera aí pro ano de 2025, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. Os escudos de Palmeiras e Fluminense, jogo que estava diretamente associado ao título e ao Z4. Que vitória! Vamos ver o gol. Que vitória do Fluminense. Gol do Serna, né? Esse contra-ataque. O Serna já havia feito o gol da vitória contra o Cuiabá. Sim. Então, assim, 6 pontos que o Serna deu para o Fluminense, gigantescos para salvar o time. E o Palmeiras, claro, se o Palmeiras tivesse vencido, não teria ganhado o Brasileiro, porque o Botafogo venceu. Aquele foi o jogo, né? O confronto direto foi o jogo, né? Entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo volta para a ponta e não sai mais. Mas que conquista conquista no sentido de manutenção, né? Que feito do Fluminense de você visitar um Palmeiras. Que eu ia falar. Fala, Jailson. Não, era isso que eu ia falar. Que às vezes você se livra porque alguém faz o trabalho para você. O Fluminense foi lá e fez o seu trabalho. Justamente isso, Mota. O Fluminense tinha a missão mais difícil para mim. A gente falou aqui Eu também. Ao longo do Sport Center, ao longo da semana. Eu falei, o Fluminense para mim tem a missão mais difícil. O Bragantino tá lá, 50% que eu acho que tinha. O Bragantino joga em casa contra o Criciúma, gente. Com todo respeito, já tinha caído. Né? O Bragantino, a função era ok. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu falei até. Poderia ser um jogo ali de compadre, dependendo do que tivesse acontecendo no Allianz. Que a missão mais difícil era do Fluminense. Você tinha que, no mínimo, empatar fora de casa. Sendo que, durante as últimas rodadas, você tinha perdido ponto dentro de casa. O Fluminense não tinha conseguido vencer equipes que estavam ali brigando diretamente com ele contra o rebaixamento no Maracanã. Então, a missão do Fluminense nessa rodada era mais difícil. Contra o Palmeiras ainda. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, brigando, sonhando com o título. Então, uma vitória espetacular. O Serna, que até no jogo agora foi contra o Cuiabá, a da vitória agora. Foi, né? O Arias então, perde pênalti. O Serna, que estava jogando pelo lado esquerdo, não estava bem pelo lado esquerdo. E aí o Mano Menezes, entra o Keno do lado esquerdo, o Serna vai para o lado direito e a equipe melhora quando o Arias vai fazer a função ali de camisa 10, porque o Ganso não estava em campo. Então, essa mobilidade do Serna, que não estava bem do lado esquerdo, consegue ir pelo lado direito, consegue entregar. Uma vitória espetacular do Fluminense. Jogou bem o Fluminense. Jogou melhor que o Palmeiras. Jogou melhor. Um grande jogo. Vamos só ouvir o Gustavo Gomes antes. Ouvindo o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, estamos esperando ainda as entrevistas dos jogadores do Fluminense. Acho que temos que agora fazer uma avaliação aí internamente. Acho que, como falei, respeito muito o nosso grupo, independentemente das dificuldades que tivemos no ano, das lesões, de muita coisa. Conseguimos conquistar o Campeonato Paulista, que é muito difícil. Ficamos fora da Copa do Brasil com o campeão da competição, foi o Flamengo. Ficamos fora também com o Botafogo, que ganhou a Libertadores. E lutamos até o último jogo, com uma mínima chance de ganhar o título, mas chegamos no último jogo brigando. Então o grupo merece o meu respeito. Sabemos que o Palmeiras tem que ser protagonista sempre, tem que lutar sempre, brigar por títulos. Não deu esse ano, mas temos que fazer uma avaliação, fazer autocrítica também. Mas, como falei, nosso grupo é muito trabalhador, sempre respeita a identidade que tem, que é trabalhar e lutar. Aí os números, a ficha técnica do jogo, né? As finalizações do Palmeiras 11, do Fluminense 7, só que o Fluminense teve 5 finalizações certas contra 3 do Palmeiras, grandes chances. 3 do Fluminense contra 1 do Palmeiras. A gente já vai voltar a falar do Fluminense, mas também para arrematar esse Palmeiras, que sai, Zé, de um ano, depois de várias temporadas com muitos títulos, desde que o Abel chegou, o primeiro ano de que sem um grande título. O Paulistão, né? Sem um grande título. Queria os títulos nacionais ou internacionais. Quero te ouvir sobre o ano do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa de uma reformulação, né? Porque hoje você jogando contra o Palmeiras, você sabe exatamente quais são as dificuldades que o Palmeiras vai te impor. A primeira é a intensidade, porque é um time que corre o tempo todo. Mas você sabe que o Veiga vai sair para o lado, né, que ele vai abrir o corredor para o Richard Rios chegar. E eu acho que esse ano o Palmeiras ficou muito dependente do Estevão.
joga a bola no Estevão, o Estevão cria alguma coisa diferente para poder fazer o time adversário se movimentar, né, porque pela qualidade que o menino tem, então jogava a bola para ele, o time todo se movimentava e aí gerava os espaços para os outros jogadores jogarem. E eu acho que o Abel tem um repertório maior e melhor do que isso, né? O Abel nos últimos anos mostrou pra gente várias alternativas. No próprio jogo, se eu não me engano, foi o Botafogo, o próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, o Abel fez uma mudança, algumas mudanças táticas, né? Ele centralizou o Aníbal, colocou 3 jogadores do meio campo aqui, o Veiga, foram 3 meias, né? 2 atacantes ali na frente, então ele mudou a forma de jogar do Palmeiras e ele fez um belíssimo jogo contra o Botafogo. Mesmo o Botafogo conseguindo o resultado, porque ele era obrigado a jogar, mas o Palmeiras conseguiu criar dificuldades para o Botafogo. E aí eu acho que essa reformação ela é inevitável. É inevitável. Zé Rafael eu acho que já conseguiu atingir o ápice e agora é normal você ter uma caída de produção. O Veiga, mesmo nos últimos jogos, ele produzindo bastante gols de falta e tal, mas eu acho que precisa de alguém ali para poder ajudar um pouquinho mais, ou até mesmo o próprio Maurício, mas são características totalmente diferentes. O Felipe Anderson não aconteceu no Palmeiras, eu acho que o Felipe alternou, eu acho mais jogos ruins do que jogos bons. Os primeiros foram bons, depois ele caiu. Então algumas coisas precisam ser mudadas no Palmeiras, e eu acho que é natural isso, um time que vence tanto como o Palmeiras venceu nos últimos anos, é natural você ter essa reformulação, até para você oxigenar um pouco o elenco e assim, a inserção dos meninos, dos jovens jogadores, ela é muito importante para você ter um produto, né, que a gente fala que o jogador é um produto, né, um produto que você possa aproveitar, mas para essa inserção ser da melhor maneira possível, você tem que criar um time mais forte, um time que você dê a tranquilidade para eles poderem entrar em campo e não serem os principais jogadores, como aconteceu com o Estevão. Né? Vamos ouvir Mano Menezes, o técnico do Fluminense, que se salvou hoje com uma vitória importantíssima. Fala, Mano. Então é isso aí, né, galera? O Palmeiras não conseguiu uma vitória para cima do Fluminense, né? Mesmo se tivesse conseguido, não teria levantado o título do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo conseguiu a vitória para cima do São Paulo, 3-1, né? Então, se tornou campeão brasileiro, né? O Palmeiras teve a oportunidade dele ali, que foi o jogo contra o Botafogo, né? Então, acabou que não aproveitou ali. Então, né, dessa vez, o Botafogo é campeão brasileiro, né? O Palmeiras não conseguiu essa virada épica aí na reta final. E ano que vem, o Palmeiras tem que repensar aí alguns jogadores, né? Como que o Abel vai montar essa equipe, se ele vai dispensar alguns jogadores que já foram importantes aí num presente do Verdão aí, né? Tipo Dudu, Rony, provavelmente não deva continuar, entre outros aí, né? Talvez o Estevão também deva sair, que é um jogador nesse momento que tá sendo um dos melhores jogadores aí do Palmeiras, né? Então ele deve se apresentar lá ao Chelsea. Então o Verdão tem muito trabalho pela frente aí, vai ter que trazer mais reforços para tentar manter essa equipe também motivada e continuar brigando por todos os títulos aí no ano de 2025, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam desse jogo aí do Fluminense contra o Palmeiras, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!